o poder de convencimento, de converter as pessoas, vem do Espírito Santo. Não somos nós que temos esse poder. Mas a gente precisa pagar um preço, fazer um esforço para termos o Espírito conosco. E quando nós estivermos cheios do Espírito, cheios do amor de Deus, tem uma frase que eu gosto que Joseph Smith falou, que o amor é uma das principais características de Deus e deve ser manifestado por todos os que desejarem ser seus filhos. E aqui está o ponto. Um homem cheio do amor de Deus não se contenta em abençoar seus familiares, mas estende esse amor ao mundo inteiro, ansioso por abençoar toda a humanidade. Então, quando nós estivermos próximos do Senhor, tivermos o Espírito, nós não vamos querer ter só nossos familiares na igreja. Nós vamos querer levar essas bênçãos para todas as pessoas. E isso vai nos encorajar a falar mais do Evangelho. Em Doutrina e Convênios 42:14 diz: "E o Espírito ser-vos-á dado pela oração da fé, e se não receberdes o Espírito, não ensinareis." Sem o Espírito, muitas vezes nossas palavras vão ser vãs. Nós vamos estar falando, as pessoas vão sentir que às vezes estão falando só da boca para fora. Mas como eu falei, exige um esforço pessoal nosso, para ter o Espírito conosco. A receita é conhecida, mas é um caminho difícil. A gente precisa de disciplina. A gente precisa fazer o que a gente está fazendo aqui, visitar as reuniões da igreja. Precisamos ler as Escrituras, fazer as orações, pagar o dízimo, guardar os mandamentos. A gente fala isso, é um aprendizado da vida inteira. Mas essa é a forma. E quanto mais perto do Senhor, quanto mais nós estivermos fazendo essas coisas, mais o Espírito do Senhor vai estar perto da gente. Achegar-vos a mim e eu achegar-me-ei a vós. E aí nós vamos ter o Espírito e mais força na hora que nós prestarmos o testemunho sobre algum princípio do Evangelho, ou convidar alguém para a igreja, eles vão ser mais fáceis de sentir que aquilo é bom, que aquilo que nós estamos falando é verdade. Tem uma frase que eu gosto, isso já foi, acho que utilizado em outro discurso da igreja. É uma frase que diz: "Pregue o Evangelho sempre. Se necessário, use palavras." Foi atribuído, eu li na internet, ao São Francisco de Assis. É uma coisa que, se nós vivermos o Evangelho como nós somos ensinados, próximos do Senhor, as pessoas vão sentir algo diferente. Eles vão notar algo em nós diferente. E muitos desses vão vir perguntar certas coisas. Por que nós agimos diferente? Por que nós não fazemos isso? Aonde que você vai no domingo? Por que eu vejo você vestido sempre assim? Por que os seus filhos fazem isso? Como que vocês estão casados há tanto tempo? Essas são perguntas de pesquisadores do mundo, que não são os da igreja, que vão perguntar a nós, se nós estivermos vivendo o Evangelho. E essa é uma forma de pregar sem as palavras. Aí quando eles vierem fazer essas perguntas, é a oportunidade para nós falarmos. É difícil, não se aplica só ao Evangelho, a gente tem aquela coisa, temos que ensinar aquilo que a gente vive. Aí, se eu ensinar um princípio, eu tenho experiência, o impacto é outro. Mas às vezes eu fico me colocando, eu não sou perfeito, vocês não são perfeitos, a gente pode ter alguém jogando lá, falando lá no púlpito, eu sei o que você faz. O Senhor trabalha conosco. Nós somos imperfeitos. Eu lembro no discurso de Elder Holland que ele disse que talvez, às vezes, Deus deve ficar muito frustrado de ter que lidar com seres tão imperfeitos, mas Ele de alguma forma lida com isso.
E tem uma outra frase que eu gosto, para que nós não devemos nos desencorajar por nossas imperfeições de compartilhar o Evangelho ou de fazer a obra do Senhor, porque nós não somos perfeitos. Eu li uma vez um discurso muito antigo, um homem de uma igreja batista, Charles Spurgeon. Ele disse que a evangelização é como um mendigo dizendo ao outro mendigo aonde encontrar o pão. Então, nós não somos perfeitos. Nós não vamos ensinar pessoas perfeitas. Mas nós temos o dever de compartilhar o Evangelho, mais ainda nessa igreja que tem o Evangelho verdadeiro. Muitas coisas que nós temos aqui, as pessoas do mundo anseiam. Como dizem em Doutrina e Convênios, existem pessoas em todos os partidos, lugares, que anseiam por encontrar a verdade, mas não sabem onde encontrar. Isso cabe a nós. E para nós compartilharmos de maneira mais eficaz e termos o desejo mais forte, nós temos que ter o Espírito. Buscar o Espírito. Para encerrar, eu estava lembrando aqui, eu gosto, meu tempo está no fim, contar uma historinha em 1 minuto. Eu estava preparando o meu discurso e eu lembrei de uma ocasião da minha missão. A diferença de quem ensina com o Espírito mais forte do que quem não estava o Espírito. Uma vez eu estava na missão e fui visitar o escritório da missão. Era num prédio, sei lá, 5º, 6º andar. E eu cheguei lá um pouquinho antes do horário do almoço dos missionários e eu fiquei esperando eles chegar para resolver o problema. E aí tinha o porteiro. E aí vamos ensinar o porteiro. Ali mesmo, enquanto eles esperam, vamos ensinar o porteiro. E ele era um cara que era pregador, a gente descobriu que ele era pregador de uma outra igreja e tal. Mas ouviu e tal. E aí deixamos algum convite e tal. Uns dias depois, eu ouvi um relato dos missionários do escritório que falavam para mim: lembra aquele cara que você estava ensinando lá embaixo, o porteiro? Sim. Os presidentes de missão, não sei, eu tive um presidente muito especial, o presidente Educates, eles fazem práticas com os missionários, né? Então, eles nas conferências, eles vão ensinar para os missionários coisas, né? E aí o nosso presidente fazia muito desafio, assim, fazia na conferência uma prática e chamava os missionários: vamos lá, pega alguém na rua agora pra gente ensinar isso. E a gente saía tudo. Né? E aí ele estava praticando no escritório, ensinando. E aí quem que eles escolheram para ensinar? O presidente foi lá e pegou o porteiro. O mesmo cara que eu tinha ensinado um dia antes. Ele foi lá e pegou. Agora a diferença. Os elders me ligaram para dizer: o presidente deu a primeira lição igualzinho. No outro dia, o homem apareceu lá e disse, falando com o presidente: eu quero ver ele, cadê ele? Eu sonhei com você essa noite. Você estava vestido de branco. Tinha uma coisa para me falar. E aí o presidente já deu aquele padrão: eu só vi visto de branco em 2 ocasiões. Qual é o ensinamento aqui? É óbvio que o presidente era muito mais poderoso e muito mais perto do Senhor. Eu falei, cumpri minha missão. Mas com o Espírito, o cara teve um sonho assim. As conversões vêm do Espírito. Que nós possamos ser dignos de ter o Espírito para converter nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.